O nosso bom dia a todos e todas. Nesta manhã de domingo, que é que nos encontramos para a realização do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o nosso capítulo a ser estudado é o capítulo de número 14, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Antes de iniciarmos o nosso capítulo, nosso estudo, gostaríamos só de lembrar a todos e todas que nós vamos hoje fazer uma dinâmica diferente após a palestra. Então, num primeiro momento, tanto o híbrido aqui o presencial quanto o virtual, vão assistir a palestra deste capítulo e logo após a gente convida a todos aqui que estão presentes para continuarem. Nós vamos então dar seguimento a esse estudo com o ciclo de paz. Então é um convite que a gente faz para quem quiser ficar. Então vamos lá, o nosso trabalho hoje. Então, com este capítulo, nós escolhemos do Honrai o vosso pai e a vossa mãe, o item da piedade filial, aonde Allan Kardec tece comentários a respeito desta passagem. E Allan Kardec vai nos dizer: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, exceto, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a esses censurá-lo, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser estas obrigações, se tratando de filhos para alguns pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Façamos a nossa prece. Elevemos o pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo como sempre a grande oportunidade da reencarnação. Deste momento, Senhor, em que nos encontramos na vida física, na matéria, e que saibamos, Pai, de infinito amor e misericórdia, no dia de hoje, que é convencional apenas, agradecemos a estes que possibilitaram o nosso retorno ao corpo carnal. Ampara-nos, Senhor, nos nossos propósitos, que saibamos aproveitar ao máximo estes momentos, em especial o convívio em família, que é aquele espaço, aquela célula primeira, que vai nos fazer compreender a sociedade, atuarmos na sociedade, desenvolvermos as nossas qualidades de amor e solidariedade. Que aproveitemos, Senhor, as lições desta manhã, que trata da família. Que saiamos daqui muito mais confiantes, muito mais fortes e, acima de tudo, conscientes do papel que desempenhamos como pai, como mãe, como família de um modo geral. E assim, Senhor, pedimos licença para aqueles que coordenam o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para iniciarmos o trabalho desta manhã. Que assim seja. Temos então para trabalhar conosco
o nosso companheiro Marcelo Rosa, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando na área de estudo, na área da mediunidade e na divulgação da doutrina espírita. Com a palavra, o nosso companheiro. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Dando sequência ao estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, nós hoje estudaremos o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E que tem como itens a piedade filial. A pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A parentela corpórea e a parentela espiritual. E das instruções dos Espíritos, a mensagem única que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Um capítulo oportuníssimo para o dia de hoje, para o dia dos pais, para o dia da família, assim como o dia das mães. Porque vai nos lembrar do verdadeiro significado da família, da sua excelência, da sua extraordinária oportunidade de desenvolver o que cada um de nós tem de melhor. De alavancar a nossa própria consciência emocional. De buscarmos na escola da família a verdadeira sabedoria. De ali nos enriquecermos e construirmos no ádito do coração a nossa própria resistência espiritual. Não é outro motivo pelo qual Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, vai localizar o capítulo 14 no intervalo exato dos dois capítulos que falam essencialmente da caridade. O capítulo anterior, o 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o capítulo seguinte, o 15, fora da caridade não há salvação. A máxima da dinâmica evangélica, querendo dizer claramente que a família é o coração da verdadeira caridade. É o templo maior, é o educandário por excelência para que nós possamos não apenas compreender, mas agora estimulados, vivenciar a verdadeira caridade. No nosso dia a dia, nos diferentes membros, nas diferentes relações, que somente a nossa constelação familiar é capaz de viabilizar. Para que possamos aprender no lar a prática feliz da indulgência, da benevolência, uns com os outros, mas especialmente do perdão, da misericórdia. Porque é a síntese da essência do Evangelho de nosso Senhor. Pensando um pouco sobre isso, e para dar início ao estudo do capítulo, Kardec vai iniciar com uma passagem muito conhecida, retirada do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, conhecida como o encontro de Jesus com o jovem mancebo, com o mancebo rico. Porque efetivamente ele era um príncipe de Israel. Ele detinha na terra, simultaneamente, as três condições consideradas ideais para alcançar a felicidade. Era jovem, tinha riqueza, tinha poder. Ele tinha tudo. Mas como realmente essas condições não são suficientes para a felicidade, uma tristeza, uma melancolia invariavelmente alcançava o seu coração. E
Tomando conhecimento da presença de Jesus na sua cidade, não trepidou e foi pessoalmente em busca da palavra do Mestre, que naquele final de tarde se encontrava agora no solilóquio mais íntimo com a natureza, refazendo as suas forças maiores, depois de atender a multidão de sol a sol, como fazia gratuitamente e diariamente. O jovem aproxima-se reticencioso e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para entrar na vida, para entrar no reino dos céus? E Jesus se volta e diz: por que me chamas bom? Bom, só o Pai o é. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador espiritual, não aceitou ser chamado de bom. Só o infinito Criador primordial. Mas se queres entrar na vida, deves guardar os mandamentos de Jesus. Que mandamentos? Pergunta o rapaz. Jesus olha agora com atenção o seu coração e verifica a sinceridade daquela pergunta. Então ele dá-se tempo de explicar, explicando também para nós. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não farás agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus estava naquele momento histórico, reafirmando para todos nós os mandamentos ancestrais. Estava recordando a nossa própria ancestralidade. Estava lembrando a necessidade de honrarmos a ancestralidade e a lei do Antigo Testamento. Ele, Jesus, que é a própria manifestação da lei, mas que houvera dito: eu não vim destruir a lei, mas dar uma nova interpretação. Aliás, Emmanuel, o nobre benfeitor espiritual, certa feita disse: engana-se aquele que pensa que é suficiente o estudo apenas do Evangelho segundo o Espiritismo, ou até mesmo apenas da Boa Nova, porque todas as revelações estão intimamente ligadas, como Jesus mostrou. Diz Emmanuel, o Antigo Testamento é a base, é o alicerce, é a fundação da Boa Nova que Jesus veio revelar aos homens. Mas a doutrina espírita é a chave que vai agora descortinar aos nossos corações a verdade dos seus ensinamentos, mostrando que está tudo intimamente ligado. Por isso que depois, na sequência, Kardec nos traz o recorte do 4º mandamento do Decálogo de Moisés, na sua íntegra, que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de permanecerdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Claro, ele estava se referindo à terra prometida, a terra da felicidade. Mas nós podemos agora espiritualizar, querendo deixar claro que, se nós não respeitarmos o nosso dever para com os pais, se nós não tivermos o cuidado de honrá-los na sua plenitude, também não alcançaremos a terra da felicidade, a terra da pacificação dos nossos corações, a terra da iluminação da nossa própria consciência, porque não nos libertaremos do peso do desagravo que cometemos. Por isso que, logo depois, Allan Kardec vai agora nos falar da piedade filial. Mas ele diz antes: honrar a pai e mãe. Não se circunscreve, claro, apenas a figura dos pais biológicos, mas daqueles que, de alguma maneira, se tornaram responsáveis. Porque pode ser o meu padrasto, a minha madrasta, os meus avós, a tia, não importa. Honrar, não apenas no sentido de respeitar, tolerar, não apenas da submissão à sua autoridade, a autoridade paterna, que é diferente de subserviência, mas no sentido da psicologia profunda, como nós falamos, honrar a nossa própria ancestralidade,
Honrar aqueles que viabilizaram a nossa existência hoje no plano físico, honrando inclusive a nossa própria ancestralidade espiritual, que, embora esquecida, está presente no nosso inconsciente profundo e que precisa ser conhecida. Portanto, um convite também ao próprio autoconhecimento, à própria autoiluminação de nós mesmos, honrando a nossa trajetória. Mas então, Kardec vai dizer que os filhos, em relação aos pais, devem ir além. Não basta honrá-los, diz Allan Kardec, é necessário também a piedade filial. Ora, mas o que significa a piedade filial? No capítulo anterior, o benfeitor Miguel nos diz: a piedade é a irmã por excelência da caridade, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Portanto, é um sentimento divino. A piedade é o móvel de luz que vai viabilizar a verdadeira caridade moral. A piedade é aquele exercício de aproximação com a dor do outro, como se aquela dor pertencesse a nós mesmos. A piedade é, portanto, aquela compaixão maior, aquela que foi eternizada na parábola do samaritano, porque, tomado de compaixão pelo homem caído e desconhecido à margem da estrada, ele vai deter-se para aliviar as suas dores, exercitando a caridade na sua plenitude. Portanto, a piedade, ela vai além da empatia. Ela vai além de compreender a necessidade do outro, colocando-se no lugar do outro. Mas ela vai movimentar as nossas potências, os meus recursos, a minha capacidade para, de alguma maneira, mitigar o sofrimento alheio. Enxugar aquelas lágrimas, lenir aquelas feridas. Não no sentido da censura, da crítica, muito menos da condenação, mas no sentido de acolhimento, no sentido do acompanhamento. Porque somente a piedade é capaz de produzir em nós o acompanhamento do necessitado. Portanto, quando nós trazemos o conceito para a piedade filial, vamos compreender a sua extraordinária dimensão. Não basta aos filhos, diz Allan Kardec, garantir aos pais o mínimo necessário. Não basta atender apenas às suas necessidades básicas da alimentação, às vezes uma alimentação pobre, do seu agasalho, às vezes paupérrimo, ou até mesmo da medicação, porque nós possuímos necessidades que vão muito além das necessidades básicas. Kardec está, portanto, se referindo que os filhos, em relação aos pais, devem cuidar, sim, também das suas necessidades emocionais, das suas necessidades de socialização, de acolhimento, as necessidades psicológicas, que de maneira nenhuma poderão ser atendidas se não estivermos presentes. Porque não se pode terceirizar o exercício da piedade. Ainda que os pais necessitem, claro, de cuidados especializados, profissionais, de alguma técnica, de um recurso específico, isso não isenta a responsabilidade dos seus filhos. Porque é somente o coração filial que é capaz de emprestar o acolhimento afetivo, que talvez, e provavelmente sim, seja o de que eles mais necessitam. Para que nós possamos nos fazer presentes, doando o que temos de mais valioso, que é o nosso tempo, a minha atenção, os meus sentimentos. Ainda que seja para ficar em silêncio, apenas olhando pela janela, pela sacada, o movimento da rua, mas
para que ele saiba que nós estamos ali, que nós estamos pensando neles, que nós estamos acompanhando eles, que não estão sozinhos, não estão esquecidos e muito menos marginalizados. Ainda que seja para ouvir aquela história que nós já conhecemos de cor e salteado, já conhecemos o final melhor do que eles mesmos, não importa. Mas fazê-lo com alegria. Porque não podemos saber, eu não posso prever o dia de amanhã. E talvez amanhã não estejamos mais fisicamente juntos. Então, a piedade filial, diz Kardec, ela vai se revelar nesses pequenos nada, em coisas às vezes quase que insignificantes, mínimas, mas que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, são inegociáveis, porque têm um valor inapreciável. Lembrando, claro, que tudo aquilo que hoje nós fizermos aos nossos pais, amanhã ou depois, os nossos filhos, igualmente, farão também para nós. É a lei de ação e reação, que não podemos esquecer. Portanto, não é nada inteligente tratar os pais com ingratidão, porque estamos nos preparando para uma colheita difícil amanhã. É verdade, meus irmãos, que no planeta em que hoje estagiamos, pais e mães existem que ainda não despertaram para o significado da paternidade ou da maternidade consciente, infelizmente. Pais ausentes ou indiferentes, pais agressivos, castradores, pais viciados ou criminosos, no entanto, pais todos eles. E se nada mais eles houvessem feito em nosso benefício, ainda assim, o dever de honrar a pai e mãe, o dever da piedade filial. Porque ninguém, absolutamente ninguém, se encontra na terra sem ter um pai e uma mãe. Ninguém reencarnou através de uma espaçonave. Ninguém se materializou na terra por um teletransporte de outra dimensão. Daí que ainda que a relação dos nossos pais não tenha sido feliz, não tenha sido de longa duração, que tenha sido de breves dias e poucos momentos, nós devemos a eles o que temos de mais valioso na terra, o dom da vida. Quando nesse exato momento, milhões e milhões de irmãos estão no plano espiritual, febricitantes, expectantes, na fila de espera, aguardando a oportunidade bendita da reencarnação. Portanto, temos uma dívida impagável e o nosso coração precisa despertar para essa responsabilidade. Mas logo depois, Kardec nos traz uma pergunta curiosa. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus falava a uma multidão, apresentando a boa nova. Quando alguém aproximou-se e disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora da casa em que Jesus estava, eles vieram te buscar. O Senhor, na sua presciência, compreendeu exatamente o que estava acontecendo. Porque de maneira nenhuma os seus irmãos, a sua família, tinha noção da sua missão espiritual. Não podiam compreender que ali estava o Messias aguardado, o governador espiritual da terra. Ao contrário, imaginavam que havia enlouquecido, perdido o juízo, que estava de alguma maneira constrangendo a família. E claro, estimulados pela pusilanimidade dos doutores da lei, dos fariseus, pretendiam recolhê-lo e levá-lo embora, para que cessasse a sua pregação. Jesus compreendia o móvel das suas ações, mas vai aproveitar aquele momento para nos dar uma extraordinária lição. Porque ele se volta para as pessoas e agora pergunta, quem é minha mãe
E quem são meus irmãos? E, diante do silêncio que se fez natural, ele mesmo respondeu para nós dizendo: todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesse momento extraordinário, Jesus dilata as dimensões da família na Terra, que agora não se circunscreve mais aos laços físicos, aos laços hereditários. Não está mais presa a uma construção física. Não pode mais ser subordinada até mesmo a um grupo, a uma nação ou a uma religião. Ela agora envolve a família planetária. A família em humanidade, os laços inquebrantáveis da afetividade. Porque ele está falando de um amor mais ágape, de um amor mais abundância, de um amor crístico, que um dia todos nós construiremos também em nossos próprios corações. É por isso que logo na sequência, Allan Kardec vai nos trazer dois conceitos fundamentais. Ou seja, o conceito da parentela corpórea e da parentela espiritual. Que Emmanuel, o nobre benfeitor espiritual, vai classificar como parentela ou como família propriamente dito. Já Joana de Ângeles, a nobre benfeitora, dirá que um se trata das famílias provação e o outro as famílias bênção. E o que significa tudo isso? Kardec nos recorda que todos nós, sem exceção, somos espíritos imortais. Daí que os nossos filhos são também espíritos imortais. Assim também os nossos pais, os nossos irmãos, todos nós. E disse Jesus, oportunamente ao doutor da lei, o Espírito sopra. Não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Lembrando da nossa própria imortalidade, do conjunto das nossas vidas transatas, das nossas experiências pretéritas, mas falando também da imponderabilidade do nosso futuro. Lembrando que sou eu, e somente eu, o construtor da minha futura felicidade ou infelicidade. Por isso, dirá Kardec, muitas vezes dentro da constelação familiar, aquele que está muito próximo fisicamente de nós, na figura de um irmão, na figura do pai, na figura do filho, profundamente ligado pelos laços da genética, cromossomicamente quase idêntico, e, no entanto, do ponto de vista espiritual, distantes de maneira inconcebível. Há um vazio, há uma desunião, há uma incompatibilidade emocional e vibratória, uma antipatia, uma agressividade, a dificuldade de estabelecer o mínimo diálogo, buscar o menor dos entendimentos, como se fossem inimigos, que agora estivessem juntos por circunstâncias ignotas, mas nunca não necessárias. São as nossas lições, diz Allan Kardec. Por isso que aquele familiar difícil, que às vezes se apresenta, como vamos ver na sequência, na ingratidão do filho, aquele filho rebelde, aquele filho agressivo, intolerante, aquele filho que recebe dos pais o que eles têm de melhor e parece dar aos pais o que tem de pior, que leva à decepção e à frustração, ou aquele irmão consanguíneo que parece um inimigo. Há sempre uma competição, uma confrontação, um sentimento desagradável, ou aquele pai difícil, aquela mãe distante. Um de nós, diz Allan Kardec, falhou tremendamente com o outro em alguma existência anterior. Um de nós tropeçou nas relações, malsinando, traindo,
abandonando, prejudicando o desenvolvimento daquele irmão que agora retornou. Embora o esquecimento do passado, pela misericórdia de Deus, aquele sentimento, ou melhor dizendo, aquela emoção primitiva do ressentimento, às vezes da raiva, do rancor, do ódio, permanece no imo do coração, articulando agora essas movimentações difíceis, esta pulsão de agressividade, esse desgoverno emocional, esta irracionalidade que não encontra explicação na vida presente, mas que se encontra exarada nos nossos compromissos pretéritos. Isso nos leva a uma outra grave indagação. Qual seria para nós a consequência se nós permitíssemos que, sob os camartelos dessas dificuldades, a família se desarticulasse? Pergunta 775 do Livro dos Espíritos, que encerra o estudo da lei de sociedade. Pergunta o codificador: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria a consequência nesse momento ciclópico que vivemos hoje na Terra? Nessa hora barôntica, dessa grande transição planetária que fomenta tantas dores morais e tantas ilusões. Se a família perdesse o seu protagonismo, se ela deixasse de ser como é a base do edifício social, a sustentação da sociedade, porque a família é a sociedade em miniatura. A família é o projeto da sociedade do amanhã. A família é o farol que ilumina o mundo de amanhã. E os benfeitores respondem dizendo: ora, isso seria uma recrudescência do egoísmo. Seria um aumento significativo do egoísmo, trazendo, portanto, um grave prejuízo para o nosso desenvolvimento ético-moral. Seria um retrocesso. O egoísmo, fomentando a visão egóica da vida, o egocentrismo. O egoísta é aquele que se caracteriza dizendo: a primeira perspectiva da vida sou eu, a segunda, a terceira, talvez a quarta venha a ser você. Quando eu me lembrar, quando eu olhar para você, o que pode ser que nunca vá acontecer. Porque o egoísta tem aquela visão do eu e do eu. Ele entende que o mundo gira em torno do seu umbigo para atender apenas os seus caprichos, as suas falsas necessidades. Porque ele vê as relações de uma maneira desproporcional. Ele está sempre em déficit em relação a tudo e a todos. Ele está sempre maximizando as suas pequenas necessidades e diluindo as grandes necessidades alheias. Porque ele é incapaz, psicologicamente, de ver o outro. É como aquela máxima que diz: quando eu olho a minha amada, eu não consigo vê-la, porque eu vejo apenas a minha própria imagem refletida nos seus olhos, como está em Fédron, de Platão. Assim é o egoísta, porque ele vive uma estação de um amor imaturo, de um amor infantil, de um amor captativo, exigente, ainda em construção. Uma sociedade sob o viés do egoísmo é uma sociedade individualista. É uma sociedade fria e indiferente. É uma sociedade marcada pela solidão, quando nós deveríamos ter a marca da solidariedade. É uma sociedade que ficaria entronizada na competição, contra tudo e contra todos. Porque na visão do egoísta, eu sou mais do que os outros. Portanto, eu preciso projetar meu ego acima dos outros, de qualquer maneira, a qualquer preço, deixando escapar a cooperação. Porque a cooperação é impossível para aquele que pensa exclusivamente em si.
Mas graças a Deus, Allan Kardec nos lembra também que nós temos os espíritos afins na constelação familiar, sem o qual a vida seria impossível aqui na Terra. Aqueles espíritos amigos, aqueles com os quais nós temos uma verdadeira cumplicidade, um sentimento de identificação, de lealdade. Quando se aproximamos, formamos o que se chama do dueto, o par. Há um movimento sincrônico, sinérgico. Ali está presente o que nós dizemos um trabalho de equipe. A sinergia é tamanha que o resultado final, claro, supera o individual. São as amizades verdadeiras, construídas pelos laços da afetividade, da amorosidade, que também não têm origem na vida atual, mas que superam porque são inquebrantáveis. Esses laços falam da família pelos laços espirituais. Não importa se o outro é meu irmão consanguíneo, ou meu amigo, ou meu colega, ou meu companheiro da seara espírita, fazemos parte da mesma constelação espiritual. Estamos juntos. Não importa se está encarnado ou desencarnado, porque todos trabalham sincronicamente em benefício uns dos outros. Diferente do outro grupo, aqui nós não temos mais a solidão, temos a solidariedade. Temos exatamente a cooperação. No entanto, Emmanuel, o benfeitor espiritual, nos esclarece dizendo: esse é o meu desafio. É exatamente esta a minha lição. Ou seja, transformar dentro da constelação familiar toda e qualquer antipatia em simpatia. Transformar aqueles que me são mais difíceis naqueles que me sejam mais próximos. Diluir aquela solidão e transformá-la em solidariedade. Diluir aquela competição, aquela comunicação violenta, agressiva, polarizada, para que ela se transforme numa cooperação. Ou seja, resgatando aquele que hoje é apenas um parente, para que ele seja amanhã membro da nossa família espiritual. Esse o grande desafio, esta é a nossa missão. E na sequência, nós temos uma mensagem única, a ingratidão dos filhos e os laços de família, assinada por Santo Agostinho Espírito. Ora, Santo Agostinho, já no século V, era um dos grandes filósofos, um dos pais da Igreja, o autor do livro primeiro das Confissões. Quando recebemos uma mensagem de um espírito dessa envergadura, naturalmente que precisamos ler e reler a mensagem permanentemente, porque ela está sempre nos trazendo um novo ensinamento. E Santo Agostinho faz questão de chamar a atenção para a ingratidão dos filhos. Porque de todas as dores morais que um coração pode suportar na terra, a ingratidão dos filhos é talvez a mais difícil. O que sucede? Nós podemos resumir as dores morais em dois grandes grupos. O primeiro, a dor da decepção e da frustração, que num planeta de provas e expiações acontece quase que diária e permanentemente. Às vezes uma frustração pequena. O time que estávamos torcendo não ganhou a partida, mas às vezes uma frustração superlativa no campo afetivo, no campo profissional. E o segundo grupo, que são as dores da incerteza, da imponderabilidade, do mundo que nos surpreende. Quem poderia imaginar a inundação, a pandemia? Quem poderia imaginar esse acidente aéreo? Um mundo que nos mostra a nossa fragilidade. E também a necessidade do desapego das questões materiais. No entanto, meus irmãos, a ingratidão dos filhos reúne essas duas dores simultaneamente. A frustração e a decepção, com aquele coração amado a quem não somos capazes de dar a própria vida.
e que retribui de maneira ácida, de maneira agressiva. E, ao mesmo tempo, a incerteza das nossas relações amanhã e do futuro do nosso filho, conforme o seu comportamento. No entanto, meus irmãos, é necessário recordar o que nos ensina a antiga sabedoria hindu. Ela nos diz, através de um koan, que quando alguém é flechado com uma seta envenenada, o primeiro cuidado, invariavelmente, deve ser arrancar aquela flecha o mais rapidamente possível, para que o veneno não circule, para que ele não acabe comprometendo a nossa existência. Assim também, diz os benfeitores, nós devemos fazer com as setas morais envenenadas que a vida nos oferece. As ingratidões, as traições, as agressões, especialmente aquelas que nos alcançam mais profundamente o coração. Não aquela que é enviada pelo desconhecido na rua, mas aquela que é enviada pelos entes queridos, em particular a dos filhos, a ingratidão dos filhos, dando-se conta da necessidade da misericórdia e do perdão. Dando-se conta, como diz Emmanuel, que dentro da família nada, absolutamente nada, se nos acontece por acaso. É verdade que aqui na Terra, muitas vezes, nós não temos a família que gostaríamos de ter, ou até mesmo a família que poderíamos ter, mas é fora de dúvida que cada um de nós tem as relações que mais necessitamos no estágio em que nos encontramos. Fomos adredemente preparados para isso ainda no mundo espiritual. Fomos localizados de maneira cirúrgica junto daqueles com os quais temos mais necessidade de resgate. Foi um alto investimento, um projeto de longo curso que foi elaborado, nunca para me castigar, mas para que eu pudesse me reconciliar, reconciliando-me comigo mesmo. Portanto, é necessário lembrar que para vencer as dores morais da terra, necessitamos sim de paciência e de resignação. E em relação aos filhos, precisamos de muita paciência e de muita resignação. Lembrando sempre que o resultado final não nos pertence, pertence a Deus, nosso Pai. A nós compete apenas a nossa parte, o nosso trabalho, o esforço de darmos o que temos de melhor. Isso nos faz lembrar a parte final da mensagem que fala da missão dos pais em relação aos filhos. Porque Santo Agostinho faz aquela metáfora famosa, os pais devem proceder como o bom jardineiro. E o que faz o bom jardineiro? Ele diz, é aquele que cuida das suas plantinhas. Não importa se está fazendo sol, se está chovendo, se está fazendo frio ou calor, o jardineiro está presente. Ele está vigilante, ele está acompanhando o desenvolvimento da sua plantinha. Ele cuida de arrancar os rebentos defeituosos, para que a árvore possa crescer, para que ela possa se desenvolver. Arrancar os rebentos defeituosos do egoísmo e do orgulho, dos vícios, dos elementos morais que os nossos filhos, sendo imortais, trazem também das vidas anteriores. Aliás, questão 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exercem o espírito dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Pergunta Allan Kardec. Porque se os nossos filhos são espíritos imortais, eles trazem o seu livre-arbítrio, a sua individualidade. Será que depois do nascimento, da reencarnação, os pais deveriam se afastar e dar total liberdade de escolha aos filhos? E os benfeitores respondem dizendo, não, absolutamente não. Ao contrário, eles dizem, bem grande influência exercem os pais. Na verdade, a maior de todas as influências. Se os pais estiverem conscientes, se estiverem presentes, é claro. Porque os espíritos, eles dizem, nós nos devemos uns aos outros. É a lei do progresso aliada à lei de sociedade.
E os pais têm como missão desenvolver o espírito dos seus filhos através da educação, eles dizem. É uma tarefa nobre que Deus confia aos pais. Tornar-se-ão culpados se esquecerem, se negligenciarem esta missão. A educação dos filhos, a missão dos pais. Mas a educação vai além da instrução. Não é simplesmente garantir ao filho a instrução técnico-profissional, a instrução acadêmica, a formação, a erudição, a cultura. Vejam, tudo muito digno, tudo muito nobre, tudo importantíssimo, mas não o suficiente. Estamos falando da educação moral. Ora, mas isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que é educar? E nós podemos aqui sintetizar e dizer: educar é criar hábitos. A boa educação é aquela capaz de estabelecer bons hábitos. A má educação é aquela que permite que os maus hábitos se perpetuem. Vejam, é através da boa educação que os pais ensinam aos filhos a usar as palavrinhas mágicas. Por favor, com licença, obrigado. Tão raras hoje em dia. É através da educação que os pais ensinam aos filhos o hábito da leitura edificante. Porque nem só de pão vive o homem, é necessário também alimentar-se de ideias, iluminar o pensamento, clarificar a consciência, para que nós tenhamos ideias sadias, positivas e construtivas. Educar é criar o hábito da conversação edificante, para que possamos compartilhar essas ideias, a experiência do dia a dia, enriquecendo a psicosfera doméstica. Mas um diálogo sem agressões, sem preconceitos, sem palavras chulas, sem uma linguagem violenta, ensinando também o hábito de escutar, de saber ouvir, de respeitar a opinião do outro, de não interromper a fala do outro. Porque se eu não sou capaz de escutar o outro, eu não sou também capaz de transformar a mim mesmo. O hábito da oração, da prece individual, ao acordar de manhã, agradecendo pela nova oportunidade, buscando proteção, intuição para as atividades que estão programadas. O hábito da oração antes de dormir, agradecendo por tudo que foi possível e dando-se conta que eu não sei se estarei reencarnado amanhã, no sentido da preparação, da harmonização. Mas especialmente, meus irmãos, o hábito da oração coletiva, o culto do evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Convidando a todos de maneira fraternal, para que possamos ali sim exercitar exatamente a conversação e a leitura edificante. Nos harmonizando, criando esse estreitamento dos laços afetivos, diluindo certas anfractuosidades, certas desinteligências, e, na presença dos benfeitores amigos, fluidificando de maneira feliz a própria psicosfera doméstica, para que se transforme num santuário de luz, para que possa também apacentar os nossos corações. Mas é necessário dizer que educar é também educar-se. E quem nos disse isso, entre outros, foi Maria Montessori, a célebre criadora das casas de Bambini, em Roma, Itália, porque certa feita uma jovem mãe, grávida do primeiro filho, se acercou e disse: Quando devo começar a educação do meu filhinho? E a célebre educadora perguntou: quantos anos você tem? Ora, eu tenho 20 anos. Então ela disse: então, você deveria ter começado a educação há 20 anos atrás. Porque educar é também educar-se. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe.
Nós precisamos educar além das nossas palavras, além da nossa teoria, além da nossa erudição. É necessário educar pela exemplificação. E quem duvida disso? Em João, capítulo 8, nosso Senhor Jesus Cristo, questionado pelos fariseus sobre certas verdades que ele estava trazendo, ele disse: vós fazeis também o que vistes os vossos pais fazendo antes. É exatamente o nosso espelhamento. Modernamente, nós chamamos das células espelho que nós trazemos, especialmente no cérebro infantil, na primeira e na segunda infância. Porque é impossível o pai educar o filho sobre a excelência das virtudes quando ele está falando com uma baga de cigarro entre os dedos e um copo de cerveja na outra mão. O seu exemplo está enaltecendo exatamente o contrário. E é isso que nós estamos ensinando. É isso que nós estamos gravando de maneira indelével no cérebro dos nossos filhos. Como pode a mãe educar a filha para que tenha uma vida mais econômica, mais disciplinada, quando ela chega do shopping, carregada de sacolas, de itens absolutamente supérfluos? Como eu posso dizer ao meu filho que ele deve sim respeitar as leis de Deus, que ninguém vê, que ninguém pode tocar, quando eu não sou capaz de respeitar a lei dos homens? Porque eu passo o sinal vermelho, não respeito o limite de velocidade, eu sonego o imposto de renda e saio cantando vantagem do que eu acabei de fazer. Se não somos capazes de respeitar a lei que está diante dos olhos, como poderemos alcançar a lei que está inscrita em nosso coração? Educar é também educar-se. Mas a verdadeira educação, meus irmãos, exige ainda um componente fundamental, que se chama a disciplina. Muita disciplina. Quem não acredita em disciplina, é necessário lembrar a fala de André Luiz Espírito. A falta de disciplina, diz o benfeitor, é semelhante a um caminhão carregado descendo uma ladeira totalmente sem freios. O desastre é apenas uma questão de tempo. Assim é a criança, o jovem, que não recebe disciplina na sua educação, ou seja, estabelecer limites. Às vezes a criança que está chorando, que está berrando, que está esperneando, está apenas perguntando: quem nesta casa, quem aqui afinal é capaz de estabelecer quais são os meus limites? Mas às vezes fazemos o contrário. Estamos no shopping, a criança para na frente da vitrine da loja de brinquedos, aponta para um, porque ela quer ganhar de presente. Não é o seu aniversário, não é uma data especial, ela simplesmente quer porque quer. E então começa a chorar, começa a gritar em voz alta, chamando a atenção, forma-se uma rodinha. E os pais agora constrangidos, envergonhados, alguém vai filmar, vai colocar nas redes sociais. Então acaba comprando o brinquedo para a criança parar de chorar. Naquele exato momento, não é mais os pais que estão estabelecendo limites. É a criança que aprendeu agora a controlar os seus pais. Estabelecer limites significa dar-se conta da nossa missão de educar os nossos filhos. Se eu disse não, eu preciso manter o não até o fim. Não de maneira agressiva, não de maneira violenta, de maneira educada, tolerante sim, mas de maneira firme e definitiva. Explicando, claro, a razão do não. Estabelecendo limites. O limite da hora de dormir, da hora de acordar, a hora de estudar, de não levar o celular para a mesa, o limite no videogame. Mas pai, amanhã eu quero ir naquela festinha. Mas amanhã de manhã cedo você tem uma prova importante. Não pode ir, tem que descansar. Mas todo mundo vai.
mas você não é todo mundo. Mas se eu não for, eu vou te odiar. Pode odiar. Eu vou continuar te amando de todo o coração, mas você não vai na festa. Estabelecer claramente os limites. Porque a criança, o jovem que não recebeu limites, que não aprendeu os seus limites, ela vai amanhã transformar-se inevitavelmente num adulto pusilânime e venal, que vai ter muitas dificuldades para lidar com as negativas da vida. E nós sabemos, a vida está cheia de negativas. É necessário dar-se conta, portanto, da alta significação. Esta missão, no entanto, de educar os filhos, não é um castigo, é uma bênção, é uma alegria, é uma extraordinária oportunidade para cada um e todos nós, para nos enriquecermos de valores morais, para exercitar em nós mesmos aquilo que queremos de melhor para os nossos filhos. É como se Deus nos oferecesse uma nova oportunidade, para que nós tenhamos agora um objetivo maior, para que nós tenhamos, através da responsabilidade, o respeito por nós mesmos, que às vezes nós esquecemos. E para encerrar estas rápidas reflexões, gostaríamos de trazer uma bela página da obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Porque narra o benfeitor que Maria Nossa Senhora, conversando com sua prima Isabel, estava realmente preocupada com o futuro do menino Jesus, porque ele era diferente de todas as outras crianças. Ao invés de ficar brincando, ele preferia conversar e consolar as pessoas que passavam na estrada, na frente da casa. Especialmente os mais fragilizados, os mais necessitados, de idade avançada. Era uma criança consolando adultos. Certa feita, ele chegou de mãos dadas com 2 bandidos conhecidos na região, surpreendendo os pais. E com naturalidade, levou-os à mesa e ofereceu o pão. Repartiu o pão com eles e se despediu, rogando que fossem abençoados pelo Pai Maior. Ela estava preocupada. Então ela disse a Isabel: eu procurei o sacerdote da sinagoga. Meu conhecido, usei de alguns amigos para que Jesus fosse admitido no templo, para que ele pudesse ali realizar estudos superiores, garantindo talvez o seu futuro. E Isabel perguntou: e o que aconteceu? E Maria lhe disse: mas na manhã do dia seguinte, muito cedo, Jesus me procurou, e como se ele soubesse exatamente o que estava no meu coração, ele disse: mãe, o que queres que eu faça? Tu sabes da minha missão, tu sabes que eu estou aqui para atender o Pai, e esta missão está dentro de mim. E ato contínuo, ele foi procurar José, que estava na oficina de marcenaria. E humildemente, ele pediu para ser aceito como aprendiz. E ali ele ficará dos 13 aos 30 anos, nos ensinando a todos nós que não existe na terra nada que se compare à escola do lar. Ao nosso esforço pessoal, para que, trabalhando a madeira dos nossos próprios sentimentos, usando o martelo da paciência, o enxó da resignação, também nós possamos aplainar as nossas inúmeras anfractuosidades, produzindo com as nossas próprias mãos um coração mais pacificado, luarizando melhor os nossos sentimentos e, finalmente, nos engrandecendo para o Pai Maior, que espera para cada um de nós a conquista da felicidade. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos, só podemos então dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua
que é a vontade da plenitude, da felicidade. Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. O nosso profundo agradecimento, então, a esses momentos aqui com o nosso companheiro Marcelo. E damos por encerrada a nossa transmissão, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade das lições deste capítulo. Que saibamos efetivamente utilizar destes momentos em família para crescermos como espíritos imortais. Obrigada, e assim encerramos o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja. Convidamos agora a todos, o Darwin vai fazer aqui a explanação da continuidade do trabalho, e quem quiser ficar está convidado.